Então, boa tarde a todos. Meu nome é Filipe Ferreira, sou vice-presidente da FNOP, sou produtor agrícola, portanto, desde tenra idade, há mais de 40 anos, que produzo frutas, nomeadamente peras, maçãs, pêssegos, fruta de caroço quase toda, excepto cerejas. De resto, portanto, são nectarinas, ameixas, paraguaios. Apaixonei-me logo desde jovem por esta área e também pela área da saúde e da qualidade alimentar e essas coisas que hoje vamos falar um pouco também aqui. Sendo assim, iria pedir a primeira intervenção, a doutora Maria Vasconcelos, que é licenciada em Biologia pela Universidade de Lisboa e doutorada em Biotecnologia pela Universidade Nova de Lisboa e pelo International Rice Research Institute nas Filipinas. Foi para longe com esta formação. Professora auxiliar, investigadora na Escola Superior de Biotecnologia e coordena o grupo de investigação Plantides. Isto o que é o Plantides, Marta? É o Plantec. Plantec. Sim, sim. Plant Biotechnology for Nutrition and Sustainability. Ok. Então, se quiser, pode iniciar a sua apresentação. Começo já, uma vez que estamos ainda um bocadinho à frente do tempo. Podemos esperar um pouco, porque realmente isto estava previsto para começar mesmo às 15h10. Portanto, ainda falta alguns minutos, efetivamente. Não sei se... Se calhar falar aqui um bocadinho ainda sobre a FNOP, para quem não conhece. Portanto, é uma federação das organizações de produtores das frutas e legumes de Portugal, não é? Já tem uns anos, tem uns 40 e algo associados, tem a maioria das organizações de produtores do país, pelo menos as maiores, como associadas, das frutas e legumes, naturalmente. Também uma das principais funções da FNOP é a defesa dos interesses dos seus associados e a organização da produção. Portanto, os produtores, ao estarem juntos na FNOP, ganham mais organização e, portanto, conseguem também fazer ouvir mais a sua voz e também partilhar muitas das coisas do conhecimento de cada organização. Também promovemos a visita aos associados dos técnicos da FNOP e pronto, isto é uma organização importante para a fileira, bastante importante, e que tem estado a crescer. Todos os anos há novos aderentes, pessoas novas a entrar das vários pontos do país. Portanto, a federação é de todo o país, temos do Algarve ao Minho, praticamente, dos vários produtos, não é? Das hortofrutícolas, tanto das frutas como dos legumes, das laranjas, dos kiwis, das peras, das maçãs, da fruta de caroço também. E esperamos que podemos continuar a crescer e que as pessoas sintam que a FNOP é importante para as suas organizações de produtores. Pronto, basicamente é isto que a FNOP faz e que tem feito bem, penso eu. Não sei se, entretanto, quantas pessoas vocês conseguem ver, quantas pessoas já estão, não consegui ver. 112, parece-me. 112. Então, se calhar, iríamos começar.
Muito bem. A Marta, portanto, que é a primeira. O tema é o papel das leguminosas no futuro da alimentação. Muito bem, então vou aqui partilhar o meu ecrã. Queria só, se por favor me confirmavam se estão a ver 1 ou 2 ecrãs neste momento. Apenas 1 ou 2 ecrãs? Um ecrã. Um ecrã. Só um ecrã. Muito bem, ótimo. Então é como eu gostava que estivesse. Muito bem, então muito obrigada antes de mais pelo convite, por estarmos aqui hoje a falar do papel da agricultura ligada à alimentação e em particular ter aqui a oportunidade de falar das leguminosas, uma das minhas culturas favoritas. Mostro aqui neste slide uma curiosidade com que me deparei há uns tempos atrás, é que cheguei à conclusão que há uma corzinha e um tegumento de leguminosa quase para cada tipo de vaca, ou seja, temos leguminosas com muitos fenótipos e todas elas com padrões muito engraçados e que levam aqui um bocadinho também esta discussão da proteína animal e da proteína vegetal. Achei que era aqui um paralelismo engraçado e mostrar aqui este contraposto entre o fenótipo da vaca e o fenótipo aqui do feijão. E daí estas fotografias, é só uma pequena explicação. Eu gostava também, antes de começarmos a falar das leguminosas em particular, gostava de trazer aqui à discussão, um bocadinho para reflexão, um artigo que foi publicado há relativamente pouco tempo por este senhor, o Dan Saladino, e que coloca-nos aqui a seguinte questão, que é: será que a nossa alimentação está a promover a extinção? E o que é que ele quer dizer, este autor, com esta afirmação? Ele quer dizer que, apesar de hoje em dia nós termos um pouco a sensação de que nos alimentamos de uma forma muito diversa e que se calhar hoje em dia nós temos acesso a mais tipos diferentes de alimentos em relação aos nossos antepassados, aos nossos avós, aos nossos bisavós, uma vez que hoje em dia temos acesso a pera abacate, a alimentos bastante exóticos que se calhar há uns tempos não tínhamos. No entanto, isto é uma falsa sensação de diversidade, uma vez que, na verdade, quer estejamos nós em Lisboa, ou em Luanda, ou em Londres, na verdade estamos todos a comer mais ou menos o mesmo. E não só estamos a comer o mesmo tipo de alimentos, todos temos acesso a comida de várias culturas e várias regiões. Os alimentos base que constituem estas refeições são normalmente todos à base das mesmas variedades destes alimentos de origem vegetal, isto focando-nos aqui na questão dos alimentos de origem vegetal. Um exemplo disso é a banana Cavendish, que, como sabemos, domina 80% a 90% do mercado das bananas mundial, mas como quem fala da banana, falamos também do trigo e de outras variedades e de outros alimentos. Portanto, chegamos aqui a um momento em que temos que refletir se este é mesmo o cenário que queremos, uma vez que, num contexto de alterações climáticas, é cada vez mais importante também termos acesso a variedades que podem conter nelas próprias resistências à secura, a temperaturas elevadas, a pragas e doenças emergentes, e por isso aqui as leguminosas creio que também têm um papel muito importante a tomar neste futuro da nossa alimentação. No contexto de Portugal, porque este seminário aqui é maioritariamente direcionado ao público português, convinha também fazermos aqui uma pequena resenha de qual é a nossa situação atual. E em Portugal importamos 73% dos nossos alimentos, portanto o nosso grau de autoaprovisionamento para muitos dos alimentos é mesmo muito baixo, e somos o país mediterrâneo com a maior pegada ambiental per capita associada à nossa dieta e ao facto de importarmos também tantos dos nossos alimentos. Para além disso, consumimos demasiadas calorias, consumimos quase 40% acima do aporte energético que necessitamos, e 1 em cada 2 portugueses não consome a quantidade de fruta e hortícolas que é recomendada. E aqui a cereja aqui também no topo do bolo é que o português consome quase o triplo da quantidade de carne, peixe e ovos diária que deveria.
Portanto, estamos aqui também num cenário em que as leguminosas podem ter um papel importante. E de que forma é que eu acredito que isso possa ser feito e porque é que eu acho que isto é importante? Bem, número 1, porque as leguminosas podem ter aqui um papel fulcral na diversificação alimentar. Elas próprias são muito diversas. Nós temos cerca de mais de 700 géneros de leguminosas no planeta, mais de 20 mil espécies, claro que nem todas elas comestíveis, mas mesmo dentro do grupo das comestíveis temos uma enorme variedade. Elas são extremamente versáteis, na nossa culinária, na nossa gastronomia, elas podem ser utilizadas para preparar uma diversidade enorme de pratos. São excelentes fontes de nutrientes e gostava aqui de ressalvar a questão delas não serem só excelentes fontes de proteína, e digo isso porque a proteína tem estado muito na berra, e as leguminosas muito associadas a alternativas como fonte de proteína à proteína animal, mas elas não são só proteína, são ricas em fibra, em compostos bioativos, em vitaminas, em minerais, portanto são multinutricionais. São associadas a dietas saudáveis, são parte da nossa cultura, fazem parte da nossa dieta mediterrânica. E, além disso, nestes tempos em que vivemos com a inflação crescente e com o preço dos alimentos também a aumentar, elas continuam ainda assim a ser uma opção bastante económica e que traz também um tempo de prateleira prolongado. Portanto, estes motivos por si só, creio que já são importantes para as considerarmos na nossa dieta. No entanto, vivemos aqui uma situação em que, infelizmente, o português ainda não consome a quantidade de leguminosas que deveria. Neste momento, estamos aqui a falar este gráfico mostra-nos em peso seco. No entanto, se em termos de leguminosa cozinhada, devemos consumir cerca de 80 gramas por dia, e, no entanto, o português consome na média 17 gramas per capita per dia, o que é bastante abaixo da dose diária recomendada. E porquê que será que isto acontece? Porquê que não consumimos mais leguminosas, sendo elas tão importantes e tão versáteis e com todas aquelas qualidades que conhecemos? Bem, temos feito alguns estudos que nos mostram que as leguminosas ainda vivem desta conotação de serem a antiga comida dos pobres e é a carne dos pobres. Isto tem motivos históricos que por si só dariam uma palestra, mas ainda hoje em dia há esta conotação, e não é só em Portugal, em outros países na Europa, elas são associadas muitas vezes à simplicidade, à frugalidade e a dietas mais pobres, por assim dizer. Mas essa é apenas uma das barreiras. Há outras barreiras que impedem o seu consumo, nomeadamente o tempo de cozedura relativamente longo, embora haja formas de contornarmos esta situação, há várias formas de o contornarmos. Os sabidos efeitos secundários também são frequentemente referidos, o próprio sabor e textura, e também de forma importante esta questão da falta de hábito. Há ainda uma falta de hábito muito grande no consumo das leguminosas, principalmente pelas camadas mais jovens, que num efeito de bola de neve, uma vez que os pais também não as oferecem aos seus filhos, isto cria aqui uma situação em que os jovens estão um pouco desabituados e desligados das leguminosas, pelo menos na sua forma mais tradicional. E isto é preocupante, e uma das formas também de poderíamos tentar reduzir esta incidência da falta de habituação seria em que garantirmos que introduzimos as leguminosas logo no primeiro ano de vida, que é uma altura em que os hábitos alimentares estão a ser criados, e portanto esta exposição às leguminosas logo desde cedo pode ser muito importante. E quando e com que frequência é que esta exposição deve acontecer e quanto é que nós devemos consumir? As doses, as recomendações são muito variáveis. Temos o caso, por exemplo, na Austrália, na Grécia ou na Espanha, em que as recomendações são para que elas sejam consumidas semanalmente, mas temos outros países, tais como o Brasil, a Índia ou Portugal, em que se recomenda o consumo diário. Portanto,
Só que para as crianças, às vezes, há dificuldades na textura, no sabor, e como tal, temos vindo também a inovar nesta área, não só na Católica, mas em muitas outras organizações e universidades. Temos trabalhado no desenvolvimento de novos produtos que são apelativos para os mais jovens. Também desenvolvemos aqui um livro de receitas no âmbito do projeto True, que é um livro de receitas com leguminosas para crianças e que foi traduzido em várias línguas. Se tiverem curiosidade em receber este livro, por favor, enviem-me um e-mail e eu enviarei o PDF do livro. E ainda assim é necessário que, dadas aquelas restrições que vimos atrás, é necessário e tornou-se necessário para as próprias leguminosas elas se modernizarem. E tem-se modernizado numa enorme variedade de formatos e sabores. Hoje em dia, se formos ao supermercado, conseguimos encontrar as leguminosas escondidas num portfólio enorme de novos alimentos, sejam eles substitutos da carne, do leite ou até mesmo dos ovos, substitutos de massas alimentícias, de pão, e são muitas empresas pequenas, de grande dimensão, internacionais ou até mesmo nacionais. Trago aqui um exemplo recente que me foi gentilmente cedido pelo CCTI, que é de um projeto que está aqui a valorizar uma leguminosa alternativa, uma leguminosa escondida, que é o Lab Lab. Portanto, elas surgem não só em novos formatos, mas também na recuperação de novos tipos de leguminosas, entre eles esta leguminosa mais desconhecida. Qual é a vantagem de trazermos as leguminosas para o desenvolvimento de novos produtos? Bem, uma das vantagens que temos vindo a quantificar é a diminuição da pegada ecológica destes alimentos. Claro que isto tem sido uma análise, tem que ser feito caso a caso, e trago-vos aqui alguns exemplos. Isto é um exemplo, por exemplo, peço desculpa pela redundância, de massa alimentícia na qual substituímos o trigo, a farinha de trigo, pela farinha de grão de bico, em diversos sistemas de cultivo, e conseguimos demonstrar que esta massa, à base de grão de bico, tem uma pegada ecológica inferior à massa apenas feita com trigo. Isto é importante por dois motivos. Número um, porque dentro da cadeia de valor, o passo que tem a maior pegada ambiental é o passo da produção e da matéria-prima. Ao introduzirmos a leguminosa, que tem os benefícios para o ambiente que todos nós já conhecemos, nomeadamente a fixação do azoto, entre outros, isto leva a uma redução do impacto a nível da produção, que depois tem uma cascada de valor até ao produto final e, nomeadamente, por unidade de densidade nutricional. E nós fazemos sempre esta comparação por unidade de nutrição. E temos visto isto também no caso, por exemplo, de almôndegas feitas com proteína de ervilha ou hambúrgueres feitos também com ervilha. E num último exemplo que trago aqui, que foi dos mais recentes, nós desenvolvemos aqui um iogurte à base de farinha de tremoço, que também tem uma pegada ambiental inferior ao iogurte tradicional, e que nós tivemos a oportunidade de dar a experimentar a um grupo de 70 crianças no passado mês de fevereiro, no Dia Internacional das Leguminosas. Nós demos-lhe aqui um aroma de banana, tenho que confessar, mas foi um sucesso e as crianças aderiram muito bem a este novo tipo de iogurte. E, portanto, estamos aqui num contexto em que realmente as leguminosas podem entrar nos nossos lares de diversos formatos. Elas trazem várias vantagens, no entanto, não temos ainda a certeza se a população, no geral, está preparada para a mudança. Porque para estarmos prontos para mudar, é preciso vencermos aqui alguns paradoxos e algumas barreiras sociais, políticas e até mesmo culturais. E começamos aqui com uma das principais paradoxos que, a meu ver, gostaria que fosse discutido um pouco, que é o facto de nós, as tendências europeias, pedirem
uma redução, uma redução do consumo da carne e um aumento do consumo, por exemplo, das leguminosas, e de nós importarmos as nossas leguminosas e 70% dessa importação ir para o mercado das rações. E, portanto, está aqui um pequeno paradoxo, se calhar, que merece alguma reflexão. Porque também, infelizmente, como sabemos, e aqui desviando-me um bocadinho sobre a alimentação e voltando aqui um bocadinho mais à produção, infelizmente o nosso autoaprovisionamento de leguminosas locais é bastante baixo na atualidade, só autoaprovisionamos cerca de 17% das leguminosas que precisamos. Elas vêm de vários países, principalmente aqui da Argentina, mas também dos Estados Unidos, Espanha, Etiópia, Canadá e México, entre outros. E, portanto, será que temos aqui um enquadramento que nos permita, neste momento, oferecer leguminosas produzidas localmente à quantidade que deveríamos estar a consumir? Ainda não. Espero e acredito que estejamos a caminhar nesse sentido, mas é ainda um trilho que temos que traçar. Por exemplo, com a nova política agrícola comum, ao compararmos aqui os incentivos que são fornecidos, por exemplo, para o milho-grão, para o milho-silagem, para os cereais praganosos e para as leguminosas, vemos que ainda há aqui um desnivelamento muito grande em termos dos incentivos que são dados. No entanto, se olharmos aqui para a parte do consumo, o cenário talvez seja aqui um bocadinho mais claro, mais positivo, uma vez que na nossa balança, na nossa roda dos alimentos, temos até uma secção dedicada às leguminosas e isso nem sempre acontece noutros países. Portanto, esta iniciativa é realmente muito importante. Só para terminar, porque sei que já estou aqui com o tempo um pouco, se me pudessem dizer quantos minutos tenho ainda? Não, ainda tem até às 3h30, mais 7 minutos. 7 minutos, ok, ótimo. Então, queria só falar aqui rapidamente de alguns projetos que têm, ou que estiveram em curso ou que estão agora a decorrer. Aqui o True e o LegoCon terminaram há pouco tempo, o Increase e o Radiant, vou-me focar aqui nestes dois, porque ainda estão mais ou menos no início. No caso do projeto Radiant, que é coordenado aqui pela Universidade Católica, é um projeto que pretende valorizar culturas subutilizadas e introduzi-las em cadeias de valor. E dentro destas culturas subutilizadas, muitas delas são as leguminosas. É um projeto que também está a desenvolver novos produtos à base de leguminosas e está a tentar quantificar não só os benefícios a nível ambiental, mas também os benefícios a nível cultural, social, económico e nutricional, e converter isto depois numa métrica que vá comparar isto com um sistema em que elas não são incluídas, para que nos possamos salvaguardar e ter dados quantitativos dos seus benefícios mais holísticos. Neste projeto trabalhamos com 20 quintas Aurora aqui na Europa, que trabalham com diversos tipos de culturas subutilizadas, maioritariamente para a alimentação humana, e contamos agora neste ano também com 45 agricultores participativos, alguns deles cá em Portugal, que vão iniciar o cultivo de leguminosas pela primeira vez, alguns deles, e demonstrar como é que elas depois podem ter um valor de mercado e ser incluídas numa cadeia de valor. O segundo projeto que também convido a espreitarem se tiverem a oportunidade é o projeto Increase, é coordenado pela Universidade Politécnica della Marche, em Itália, e nós temos estado envolvidos numa iniciativa de ciência cidadã em que distribuímos 6 variedades de feijão pelos cidadãos europeus, e isto envolveu muito trabalho de disseminação. E hoje em dia já temos, neste ano, foi a terceira ronda da distribuição de sementes, mais de 10.000 participantes de toda a Europa receberam ou estão a receber agora os 6 saquinhos de sementes de feijão de 29 países, temos participantes de 29 países. Portugal, nesta ronda, não está tão representado, mas na primeira ronda foram tantos os portugueses que também decidimos dar hipótese agora também a outros países.
e agora eles próprios poderão partilhar sementes uns com os outros. A ideia não é que não sejam comercializadas, mas que possam ser usadas para consumo próprio, por exemplo, e para troca entre participantes. Temos aqui um exemplo de uma escola em Famalicão, o Centro Social do Bairro, que foi uma escola emblemática nesta iniciativa. As crianças começaram por plantar os seus feijões de 6 países, voltaram a replantar, e este ano elas próprias colheram mais de 20 quilos de feijão, com os quais fizeram uma série de novos produtos à base de feijão, e estão neste momento a passar a palavra também para outras crianças de outras escolas, no sentido de mostrarem que o feijão pode ser delicioso e que deve ser cultivado e consumido. Para finalizar, no dia 1 de março, a Portugal Foods produziu um relatório em que definiu 10 tendências de inovação e consumo no setor agroalimentar, e eu decidi espreitar e fazer aqui um pequeno exercício para ver se estas tendências apoiam ou não as leguminosas. E se começarmos logo aqui pela primeira, redefinição do valor, o consumidor está à procura agora de bens de menor custo e, por outro lado, também começa a querer outra vez cozinhar do zero, e eu vejo que aqui as leguminosas têm perfeitamente um ótimo enquadramento. O consumidor está a pedir nutrição, alto valor nutricional, pelo preço certo, acho que não preciso de dizer mais. As diferentes gerações, aqui temos, eu já fico confusa com tantas gerações, neste momento aqui temos a geração Z, que parece que dá mais importância ao sabor do que ao preço. Aqui neste segmento, se calhar os novos produtos, cujo preço ainda não é talvez o mais económico, mas o sabor vai muito ao encontro destas preferências da geração Z. Estes produtos, novos produtos à base de leguminosas, podem encontrar aqui um mercado. Os consumidores pedem novos plant-based, subutilizados e em novos formatos, novamente aqui as leguminosas. Querem produtos com produção sustentável, check, e assim por diante. Portanto, para quase todos estes parâmetros, eu creio que as leguminosas estão lá e vão estar presentes agora no futuro da nossa alimentação. Queria só terminar, este é mesmo o meu último slide, para deixar aqui esta reflexão, que qual será o papel das leguminosas no futuro? Será que é neste formato mais simples do feijão com arroz, este equilíbrio nutricional tão importante entre estas duas fontes de origem vegetal, que se complementam tão bem e de forma tão simples e tão equilibrada? Ou será que aqui as leguminosas vão combater num outro tipo de mercado que já está presente em muitos países, em muitos sistemas, nomeadamente a carne produzida in vitro, a fermentação de precisão, e estes novos produtos plant-based, que muitos deles são feitos à base das leguminosas. Eu gostaria que aqui o peso da balança fosse mais aqui para o lado esquerdo, para a leguminosa na sua forma mais integral, mas na minha perspectiva o futuro há de passar um pouco por um equilíbrio entre estes dois formatos. Muito obrigada pela vossa atenção e estarei disponível para perguntas depois, mais para o final, se assim entenderem. Obrigado Marta, pela excelente apresentação. Retive aqui algumas coisas que poderemos depois, no final, depois falarmos um pouco. Então passava a palavra ao José Camolas. José Camolas pertence à Ordem dos Nutricionistas, é licenciado em Ciências de Nutrição, mestre em Nutrição Clínica e doutor em Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar. Nutricionista do Serviço de Endocologia, Diabetes e Metabolismo do Hospital Santa Maria, CHLN, e dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Professor auxiliar convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e do Instituto Universitário Egas Beniz. Vice-presidente da direção, responsável pelo Departamento de Especialidades da Ordem dos Nutricionistas. Por favor, o tema do José Camolas é Estratégias para uma nova abordagem à nutrição.
Pode começar se quiser, José, por favor. Olá. Obrigado, muito boa tarde. Boa tarde aos colegas de painel, muito boa tarde a todos os que nos ouvem. É um prazer estar aqui, tenho mesmo muito gosto em participar neste evento. Deixem-me só aqui partilhar alguns slides que vos trazia e começar por vos dizer exatamente que alguns dos slides que aqui vão ver foram repescados às minhas aulas de política nutricional, exatamente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Uma coisa que eu costumo dizer nas minhas aulas de política nutricional é que cada vez mais é importante que os nutricionistas e a produção primária encontrem sinergias e encontrem pontes para colaborar e para construir esta nova filosofia e esta nova ordem que tem que ser a alimentação. E vão reparar que ao longo destes minutos que vou dirigir a vós, se calhar vou falar muito mais de alimentos e muito menos de nutrientes. Os nutricionistas são muito treinados para pensar em proteínas, hidratos de carbono, micronutrientes, vitaminas, minerais, agora cada vez mais outras coisas ainda mais complexas, fitoquímicos e por aí adiante, mas cada vez mais para as pessoas interessa o alimento, a experiência sensorial associada ao alimento, mas também, como vos vou terminar por dizer, penso que cada vez mais vai interessando às pessoas a questão da sustentabilidade e, quiçá, aos países e a quem os dirige, não é? Aos decisores políticos também começaremos a pensar cada vez mais ou a preocupar-nos cada vez mais com a questão da soberania alimentar. O primeiro slide que aqui vos trago diz respeito aos anos, aos milhões de mortes, aos anos perdidos de vida que os cidadãos, à escala global, perdem associados a fatores de risco que seriam, de alguma forma, evitáveis. E aquilo que aqui podem ver são os milhões de mortes imputáveis por diversas causas, e dizer-vos só que, com exceção das 2 barras a cinzento, todas as outras têm algo que ver com a alimentação e, digamos, com hábitos de estilo de vida. Aqui a verde mais escuro podem exatamente ver o que é específico da dieta desadequada, mas depois, se formos ver hipertensão arterial, se formos a ver hiperglicemia de jejum, o IMC elevado, as alterações do colesterol, a própria disfunção renal e, naturalmente, o consumo de álcool, tudo isto são aspectos que têm também que ver com hábitos de estilo de vida e, entre eles, os hábitos alimentares. Portanto, e nesse sentido, ainda antes da pandemia, há alguns meses antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde fazia sair este documento a propósito daquilo a que chamou a sindemia global. A sindemia global. E a sindemia global pressupõe estes 3 aspectos: a interação entre aquilo que é a obesidade e a desnutrição, 2 coisas que durante muito tempo nós achámos que não tinham que ver uma com a outra. Ou as pessoas eram magras e estavam desnutridas, ou tinham obesidade e, portanto, estavam bem nutridas demais. Entretanto, percebeu-se que há muita confluência entre a obesidade e desnutrição e que as 2 interagem entre si e podem confluir, imaginem só, dentro da mesma família ou até mesmo dentro do mesmo indivíduo. Não é raro, e eu a maior parte do meu tempo faço nutrição clínica num serviço de endocrinologia, como já aqui se disse, e não é raro encontrarem pessoas com grandes obesidades, candidatos a cirurgia de obesidade, portanto a tratamento cirúrgico da sua condição clínica, estados de desnutrição importantes ao nível de algumas vitaminas e de alguns minerais. E depois, dentro disto tudo, esta interação importante que aqui vem com aquilo que são as mudanças climáticas. E, portanto, eu diria que a partir do momento que entramos nesta época especial da história do nosso planeta, que é o antropoceno, esta ideia de que pela primeira vez há um ser vivo à face da Terra que é capaz de modificar aquilo que é a própria evolução do planeta através do impacto que tem nos seus recursos naturais.
E, portanto, dizia-vos eu que, naturalmente, aquilo que serão as estratégias para o futuro da alimentação e da nutrição têm que passar por este conhecimento, por esta interação entre aquilo que é o estado nutricional dos indivíduos, nutrientes a mais, nutrientes a menos, peso a mais, peso a menos, e aquilo que é a saúde, a própria saúde planetária. Dar-vos só uma nota de que já em meados do século passado, ainda a obesidade não tinha nem de perto nem de longe a prevalência que tem hoje, e muito menos as doenças cardiovasculares ou a diabetes. Já por essa altura se ia começando a discutir, e isto é um excerto que vos trago aqui da segunda sessão conjunta da FAO e da OMS, já por esta altura se iam começando a levantar alertas a propósito daquilo que eram os malefícios do potencial consumo alimentar excessivo e de alguns nutrientes. Bom, mas dizer-vos que do ponto de vista da estratégia global, esta questão foi colocada por esta altura, depois esteve mais ou menos em banho-maria nas 2 décadas que lhe seguiram, mas em Portugal, por esta altura, o cenário era bastante diferente. Por esta altura havia um franco déficit nutricional numa franja grande da população, portanto isto são dados que vos trago aqui também mais ou menos contemporâneos, até meados do século passado, e havia por essa altura um déficit importante de produtos de origem animal, de proteína animal e até de gordura animal. E só uma nota importante, e já vão ver porque é que vos estou a falar disto, por esta altura mais de 60% do total das despesas eram imputadas à alimentação, das despesas das famílias. Bom, desde aí algo se fez de bem, porque se conseguiu aumentar a disponibilidade destes alimentos que estavam em carência. E esse trabalho foi feito, foi bem feito. Aquilo que podem ver aqui neste gráfico, mais à direita no vosso ecrã, é exatamente a evolução dos produtos, dos derivados de origem animal e dos lácteos, e portanto houve aqui uma progressão interessante. Já agora, a propósito daquilo que a colega há pouco citava, infelizmente vemos as leguminosas a descer aqui ao longo destas últimas décadas, e portanto dizia-vos eu que por esta altura havia um déficit de acesso e houve esse aumento da disponibilidade, e isso terá sido positivo. O grande problema foi aquilo que acontece muitas vezes quando vamos em excesso de velocidade, que não vamos a tempo de travar. E aquilo que podem ver aqui neste slide, neste diapositivo, é a falta de confluência entre aquilo que são as recomendações alimentares em vigor, trago-vos aqui a roda dos alimentos, e aquilo que são as ofertas alimentares à data de 2020. É claro que me poderão dizer que 2020 foi um ano especial, mas não existe, não tive ainda acesso a dados mais recentes, mas aquilo que reparam é que há um franco desequilíbrio, por exemplo, na disponibilidade de hortofrutícolas face àquilo que é a recomendação, portanto 43% na recomendação, somando os hortícolas e os frutos, versus menos de 30% se olharem para aquilo que é a disponibilidade a esta data. E algo que é mais ou menos o inverso para os produtos de origem animal, normalmente, especificamente aqui a carne, o grande grupo da carne, peixe e ovos. Nos lácteos, relativamente equilibrado entre a oferta e a recomendação, embora a oferta ligeiramente superior à recomendação. Ora, estão vocês a pensar, está bem, mas o consumidor, enfim, independentemente da disponibilidade, compra aquilo que está disponível. Bom, aquilo que nós sabemos é que não é bem assim. Isto são dados do relatório de resultados do Inquérito Alimentar Nacional e da Atividade Física. Os dados foram recolhidos entre 2015 e 2016. E aquilo que vocês podem ver aqui são os desvios em relação àquilo que é recomendado, e tem cerca de 6% em excesso para os laticínios, cerca de 12% em excesso para a carne, pescado e ovos, e cá está as leguminosas claramente subrepresentadas, francamente abaixo dos 4% que eram recomendados, e depois também um déficit nos hortícolas e nos frutos. E portanto, de repente, e naturalmente depois a seguir podemos discutir esta questão, e são livres de discordar de mim, mas eu tendo a sentir que o facto de haver um desequilíbrio na disponibilidade estará aqui de alguma forma também a influir naquilo que são os consumos.
E, portanto, no fundo, sintetizando e sistematizando o que vos tentei dizer, nós temos recomendações, isto é, nós dizemos, educamos os cidadãos, damos literacia ou tentamos dá-la relativamente àquilo que seriam os consumos desejáveis. Temos depois uma oferta, uma balança alimentar que pode estar desequilibrada para alguns grupos alimentares e parece-me que isso de alguma forma se traduz em desequilíbrios no consumo e traduz particularmente naqueles que são mais desfavorecidos. E nós aqui há uns anos atrevemos a pôr ao lado o mapa da obesidade em Portugal, que vem mais à esquerda, e o mapa da insegurança alimentar, e para quem não está tão familiarizado com o conceito de insegurança alimentar, assim, insegurança alimentar é a percepção que eu tenho de poder não ter alimento suficiente para me alimentar a mim e à minha família. E se repararem, há aqui uma, enfim, desconfortável semelhança entre aquilo que são as prevalências de obesidade no nosso país e as prevalências de insegurança alimentar. Bom, dir-me-ão assim, mas isso agravou-se, melhorou, o que é que tem acontecido, qual é o papel da inflação aqui a este nível? Pois que eu vos trago aqui duas notícias que vos dizem coisas diferentes, uma de 2019, uma de 2023, uma que nos diz que a inflação estaria negativa, outra que nos diz que a inflação está alta, pese embora tenha descido, enfim, isso não sei, acho que é um franco consolo quando falamos da inflação de 8,2, mas a verdade é que aquilo que vemos em comum nestas duas notícias é que os preços dos alimentos continuam a aumentar. E, portanto, não estamos propriamente a falar de um problema recente, e eu naturalmente não vou aqui entrar em considerandos que, enfim, que me transcendem completamente. Eu gosto de mostrar este slide aos meus alunos e costumo dizer-lhes, bom, se vocês lerem a Constituição, ela fala-vos sobre saúde 14 vezes, mais coisa, menos coisa, e depois lemos com mais atenção o artigo 64º, mas costumo dizer-lhes que acho que o artigo 60, ele próprio também diz alguma coisa sobre saúde quando fala de consumo esclarecido e não lesivo. Não entendam naquilo que estou a dizer aqui nenhum tipo de juízo de valor, que acho que não o devo fazer, até porque me parece que nada sei sobre a forma como é a construção dentro da cadeia de valor, mas tenho a impressão, e aqueles que estão na sala com melhor conhecimento de causa sabê-lo-ão dizer melhor do que eu, mas receio que de alguma forma na cadeia de valor que a PAC não se esteja a concretizar e que um valor significativo do preço de venda ao público dos alimentos, penso eu que um valor significativo infelizmente não fica na produção primária e portanto acho que todos nós nos sentíamos mais confortáveis se aquilo que era o intuito da nova reforma da PAC se estivesse a concretizar, isto é, estes três aspectos de assegurar aos cidadãos alimentação segura e de elevada qualidade e a preço acessível, se de facto quem produz tivesse um nível de vida mais equitativo e mais nobre e se estivéssemos a conseguir também preservar os recursos naturais e eu temo que eventualmente não estamos a conseguir fazer. Portanto, aquilo que vos queria dizer é que do ponto de vista da estratégia para aquilo que é a nutrição e a alimentação do futuro, já não nos podemos dar ao luxo de ficar aqui nos dois patamares inferiores. Não podemos dar-nos ao luxo de ficar à espera e a ver o que é que dá, e também já não chega dar literacia às pessoas, dizer-lhes o que devem comer, dar-lhes recomendações, porque é preciso também que depois elas tenham recursos para ter esse acesso. E, portanto, eu diria que todos somos poucos para trabalhar naquilo que é o acesso a uma alimentação adequada, até porque ela é um direito humano básico. E, portanto, o que está aqui é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conhecem naturalmente, e aqui pelo meio cá está a alimentação, o artigo 25, e cada vez mais nós derivamos desta ideia que não importa só o direito à alimentação, isto é, não importa que eu tenha acesso a alimento suficiente para não morrer à fome, é importante que essa alimentação seja adequada para garantir o meu máximo potencial. Dito de outra maneira, as calorias podem servir
para aumentar de peso num adulto, mas podem não servir para um desenvolvimento estatoponderal, para um desenvolvimento cognitivo suficiente, se falarmos de uma criança. O que eu acho absolutamente notável é que quanto mais investigamos, quanto mais estudamos, mais percebemos que encontramos padrões alimentares, regionais, extremamente próximos entre si, com características comuns, e que vão todos na linha de uma dieta muito de base vegetal, de uma dieta pouco transformada, de uma dieta que necessariamente vai olhando e vai tentando diminuir a proporção de alguns produtos de origem animal, mas, e aquilo que vocês podem ver aqui mais à direita no vosso ecrã, são as recomendações de uma comissão constituída por uma revista importante, a Lancet, e chefiada por um indivíduo muito importante nesta área de conhecimento da alimentação e da nutrição, o Walter Willett. E essa comissão não propõe que se deixe de comer carne, ou que se deixem de comer produtos de origem animal. O que propõe é um consumo sustentável e adequado. E eu estou mesmo a terminar, para voltar ao segundo slide que vos mostrava a propósito da sindemia global. E para vos dizer que penso que, do ponto de vista das estratégias nutricionais, que efetivamente precisaremos de modificar aqui alguns aspectos e precisamos provavelmente de assentar a nossa intervenção nestes 3 S's que aqui me arrisquei a colocar. A saúde, naturalmente, a saúde dos humanos, que por sua vez terá de ter este paralelo fundamental com a sustentabilidade, com a saúde planetária. Cada vez mais, e aquilo que os últimos mais de 12 meses de guerra aqui às nossas portas nos ensinaram, é que também, e como já ouvimos aqui dizer, a soberania alimentar é e será um problema que merecerá, ou que deverá merecer a atenção de todos nós, dos decisores, dos cidadãos, de uma forma mais consistente. Agradeço-vos a vossa atenção e naturalmente tenho muito gosto em que possamos discutir a seguir alguns destes conceitos. Muito obrigado. Obrigado, José, também pela sua ótima apresentação. Pôs-nos aqui a pensar em coisas que eu estava aqui, pronto, que nunca tinha realmente pensado nisso, e tem toda a lógica, que é um obeso a obesidade pode estar ligado a estados de desnutrição em termos de vitaminas e de minerais, não é? Portanto, a pessoa vê uma pessoa obesa como alguém que come demasiado, mas pronto, realmente come demasiado, mas mal. E isso depois, pronto, corre, pá, pronto, como sabemos, né, é um problema de saúde pública mesmo, por vezes. Então, iria passar aqui ao terceiro participante, que é o Pedro Queiroz. O Pedro Queiroz pertence à Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, a FIPA. É mestre em Biotecnologia e licenciado em Engenharia Biotecnológica, sendo atualmente diretor-geral da FIPA. É membro do Comitê de Diretores-Gerais da Food Drink Europe, membro do Board da Associação Internacional de la Boulangerie Industrielle, docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, no âmbito do mestrado em Qualidade Alimentar e Saúde. Também docente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no âmbito da licenciatura em Ciências da Nutrição. Pedro, obrigado pela sua participação aqui neste webinar. E se quiser pode então iniciar a sua apresentação. Sim, senhor, muito obrigado. Boa tarde, antes de mais aos... Estratégias para uma nova abordagem à nutrição. Esqueci-me dessa parte. Peço desculpa. O tema... Não. Ok. Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde aos cerca de 150 participantes. Boa tarde, naturalmente, aqui ao nosso moderador e aos meus colegas de painel.
tanto a Marta como o José Camolas, aos quais desde já agradeço também os contributos que deram para este painel, porque a apresentação que eu preparei acaba por estar muito encadeada com um conjunto de pistas que deixaram e que espero também, tal como foi dito anteriormente, sejam úteis para um debate que me parece que é sempre a parte mais interessante destes eventos e que nos permite naturalmente trocar ideias e sair todos daqui um pouco mais ricos com esta questão. E naturalmente felicitar a CAP por esta iniciativa. Eu acho que cada vez mais vivemos uma época em que necessitamos de nos sentar todos, de olhar todos uns para os outros, preferência até não virtualmente, mas presencialmente, mas esta solução permite-nos naturalmente também estar todos juntos em importantes distâncias e nesta matéria os meus cumprimentos à CAP e à organização deste evento. Eu vou partilhar convosco aqui uma apresentação que tenho. Ok, julgo que já está. E, portanto, o tema que me colocam, deixem-me só tentar pôr isto em modo de projeção, porque se vê melhor. Ok, julgo que já estará em modo de projeção e que já estarão a ver bem. Portanto, o desafio que me foi colocado foi este, foi dar-vos aqui algumas pistas da perspectiva da agroindústria face aos novos consumos, num contexto mais alargado, que é o tema deste seminário, que é a alimentação em perspectiva. Ora, de certa forma, para conseguir desenvolver aqui as tais pistas sobre esta questão, eu acho que é fundamental começarmos por perceber aquilo que na prática todos percebemos e sentimos na pele, que foi dizer que realmente o nosso mundo mudou. Mudou de uma forma muito brusca, de uma forma que poucos ou nenhum de nós prevíamos que pudesse vir a acontecer. A verdade é que nos últimos 3 anos, fez muito recentemente, precisamente 3 anos, onde tivemos uma experiência de vida que nos afetou a todos e que nos mudou, que foi um confinamento, e portanto algo que provavelmente ninguém esperaria passar ao longo dos seus anos de vida, e quando pensávamos sair de um confinamento e ter aqui outra vez uma vida diferente, mais prazerosa, mais calma, começa uma guerra na Europa. Não é que o mundo não tivesse já cheio de guerras, mas esta realmente, quando as coisas nos tocam um pouco mais perto, e a mim pessoalmente, que tive a oportunidade de estar na Ucrânia em 2019, naturalmente sentimos que as coisas estão muito mais perto do que estavam antes, e agora deparamos com uma questão que eu diria que nem enquanto cidadãos, nem no mundo empresarial, as últimas gerações tinham conhecido, que é este tema da inflação, e que efetivamente não é um tema fácil de gerir. E a verdade é que o mundo mudou e vai mudando, e temos aqui questões mais estruturais, como são, em particular, as questões de alteração ao clima, que são muito debatidas, às vezes, se calhar, do ponto de vista um bocadinho mais extremista, outras vezes não, mas a verdade é que elas existem, e temos que perceber que, efetivamente, as coisas não vão efetivamente ser como antes, as coisas vão mudar, o mundo vai mudando, e esperamos nós que depois destes, em particular destes 3 anos de más notícias, possamos também sentir futuramente aqui alguma vertente mais positiva destas evoluções. E dizer isto porque efetivamente pode, digamos assim, numa primeira instância parecer que não, mas isto afeta efetivamente a forma como produzimos alimentos, a forma como escolhemos alimentos, e afeta muito, e é essa vertente também procuro trazer, a forma como hoje têm que ser geridas as empresas do agroalimentar e a forma como toda a cadeia de valor tem naturalmente que procurar criar mecanismos de sinergia diferentes relativamente àqueles a que estávamos habituados. Mas a pergunta fundamental que se coloca é esta, não é? Porque todos nós, desde a agricultura, passando pela indústria, chegando à distribuição, passando pelos profissionais de saúde, como é o caso do José Camolas, passando pela academia,
como é o caso da Marta, e passando por certamente todas as áreas de atividades daqueles que assistem a este webinar, o nosso foco é o consumidor. E no dia em que não for assim, então deixamos propriamente de dar resposta ao nosso propósito, que é produzir alimentos, é alimentar as populações, e discutiremos também mais à frente como, de que forma é que o podemos fazer e que o devemos fazer. A verdade é que com estes 3 anos que caracterizámos e com estas mudanças que assistimos, o consumidor adquiriu novas rotinas, e aconteceu com todos nós. O consumidor teve uma experiência, ou grande parte dos consumidores, uma experiência de teletrabalho, pessoas que em muitos casos estavam habituadas a ter as suas refeições fora, à hora do almoço, eventualmente a levar a sua refeição consigo numa lancheira. As pessoas viram-se confrontadas com algo que não estavam habituadas, que era passar semanas, meses, e em alguns casos anos seguidos em casa, e inevitavelmente tudo isto leva a que haja alterações ao nível da forma como nos alimentamos, como compramos os alimentos, como gerimos as refeições diárias. Esta questão da pandemia trouxe-nos também, e trouxe aos consumidores, uma atenção e uma reflexão provavelmente diferente sobre a saúde, e portanto, quando as pessoas pensam sobre a saúde, pensam também naturalmente na forma como se alimentam. Pedro, com uma particularidade que eu destaco Pedro, aqui. Desculpe só a interrupção. Eu não sei se o Pedro está ciente de que ainda está na primeiro slide e não está em modo de apresentação. Era só para fazer este alerta. Então, desculpa, obrigado, deixa-me só. De nada, de nada. Os slides, ter posto. Assim já veio o segundo slide ou não? Eu não vejo, não sei quanto aos colegas. Não, está o mesmo. Então eu vou parar o compartilhamento e vou voltar a partilhar, porque agradeço a nota porque não estava consciente disso, e é pena porque no fundo tinha aqui apenas. Eu vou partilhar novamente. E já agora pergunto então se já vem. Sim, sim, agora já. Pronto, então eu vou Pedro, manter mas não assim. está em tela cheia, peço desculpa. Sim, eu se calhar, se não se importarem, mantenho assim para não arriscar, porque eu acho que foi há bocado a tela cheia que estragou isso. Eu posso experimentar. Se não der, eu volto. Pedro, mas há bocado não teve em tela cheia. Já se vê o slide, a tela cheia. Eu pedi ao moderador se me dava feedback. Não se vê. Não, está igual. Está igual. Então peço, eu vou poder assim mudar o slide. Pedro, Terá que ir eu não quis mudando manualmente. Assim conseguem ver mudar o slide. Conseguimos, Pedro. Há pouco eu não quis interromper porque se via que estava lá a rodinha em baixo, parecia que ia lançar a qualquer momento. Provavelmente não, há situações em que, por causa da rede, não conseguimos abrir. Se calhar o melhor é deixar mesmo assim. Eu vou deixar assim. Obrigado, José. Obrigado. Portanto, de qualquer forma, também não perdendo tempo, portanto, eu fiz o comentário sobre. Tenho pena porque os slides acompanhavam um pouco aquilo que eu estava a dizer, mas, portanto, tinha este slide sobre como o nosso mundo mudou, este slide que nos diria que vai mudando, portanto, aquela questão que eu referia da questão das alterações climáticas, e estava neste slide onde, então, se pergunta sobre o consumidor. Portanto, tinha falado na questão das novas rotinas e estava neste ponto da preocupação com a saúde, mas chamando então a atenção para uma questão fundamental que, com esta questão da pandemia, houve um tema que foi relativamente novo, não do ponto de vista da problemática, mas do ponto de vista da atenção e do foco, e do ponto de vista até da forma diferente como se começou a falar, que é o tema da saúde mental. E vamos perceber que esta questão da saúde mental também começou, essa sim, de uma forma relativamente nova, a trazer mais a debate a própria relação da alimentação
não apenas com a saúde física, não apenas com o aspecto físico, mas também a relação da alimentação com a questão da saúde mental. Um outro ponto que nos parece que o consumidor passou a ver de uma forma diferente é este tema que nós chamamos de eco-ansiedade, ou seja, há hoje permanentemente nas pessoas, e em particular quando se alimentam, um sino que toca. Eu não optei por não pôr aqui uma questão muito quantitativa, porque os estudos são diferentes e vão-nos dando algumas pistas não totalmente coerentes, portanto abordar isto de uma forma mais qualitativa, mas sentimos, e comentarei também um pouco isso, que as pessoas têm a tal sineta da eco-ansiedade, mas depois na prática não está ainda totalmente demonstrado que as escolhas sejam efetivamente depois no cumprimento dessa aspiração. Outra questão fundamental são os novos formatos de comunicação. Como nós sabemos, muita gente que não estava habituada sequer a encomendar comida online passou a fazê-lo. Muita gente que nunca tinha feito compras nas cadeias de distribuição online passou a fazê-lo, das mais variadas idades, e, portanto, perceber que neste momento nós passamos a lidar com a forma como escolhemos, como investigamos, procuramos, como compramos, como encomendamos os nossos alimentos, também de uma forma muito diferente do que muitos de nós fazíamos antes deste período dos últimos 3 anos. Este período também nos levou, provavelmente, enquanto seres humanos, a valorizar muito mais a questão do conforto e do bem-estar, e, portanto, esse é um tema que, naturalmente, paira no ar de uma forma completamente diferente hoje, depois de termos passado por este período, e a questão do orçamento familiar, essa é naturalmente uma questão que é hoje, acaba por ser indiscutivelmente aquilo que nos leva, no fundo, independentemente de todos os outros fatores, quando não há dinheiro, eventualmente de todas estas reivindicações, todas estas aspirações do consumidor caem um bocadinho por terra. Quando há um pouco mais de dinheiro, então eventualmente é possível fazer uma escolha mais baseada nestes fatores. Mas, na verdade, para falarmos das expectativas ou das perspectivas da indústria agroalimentar, na prática, deixem que vos diga, eu estou aqui com esse chapéu, mas quando falo neste tema, eu não posso nunca olhar só para a indústria alimentar. Aliás, eu tenho colocado a questão nestes termos, eu hoje olho sempre para a cadeia alimentar como um todo. Eu não consigo dissociar hoje aquilo que é o elo indústria, não consigo dissociá-la da produção primária, que é a produção primária, vamos buscar as nossas matérias-primas, não consigo dissociá-la da distribuição, que obviamente são os nossos maiores clientes, e é com eles que temos que ter uma plataforma de diálogo, com eles, todos os elos da cadeia, para que efetivamente as coisas funcionem de forma diferente, e não posso também naturalmente esquecer que se a cadeia alimentar não funcionar de forma articulada, de forma produtiva e com tal foco no consumidor, então os elos individualmente pouco vão fazer. Portanto, eu diria que hoje em dia a questão que se coloca e que se pode colocar do prado ao prato, como vulgarmente dizemos, é essencialmente percebermos, e este é o grande desafio que as empresas têm pela frente, é então qual é que é hoje, passados estes 3 anos, com estas mudanças no mundo, com estas novas percepções que rapidamente caracterizámos, porque também não era o tema do webinar, caracterizá-las de uma forma mais exaustiva, eu diria que a grande pergunta que se coloca é esta. Então, o que é hoje a percepção de valor por parte dos consumidores? É uma questão de qualidade, sabendo nós que a qualidade é de certa forma um conceito um pouco subjetivo, porque muitas vezes, pelo menos em parte dos parâmetros, depende muito daquilo que é a relação individual de cada consumidor com os produtos que consome e com a forma como se alimenta. Será o prazer. O consumidor hoje, depois de ter passado pelo período que passou e perante, no fundo, os fatores anteriores que elencámos, é um consumidor que percebeu, e eu costumo dizer isto variadíssimas vezes, nós às vezes esquecemos que temos um grande ativo enquanto país, enquanto continente desenvolvido, que é ao contrário de outras zonas do globo, nós temos o grande privilégio, e às vezes não valorizamos o suficiente, de, para além
de nos alimentarmos para viver, para além de nos alimentarmos para nos nutrirmos melhor, para além de nos alimentarmos para termos a energia necessária, nós temos este privilégio de nos podermos alimentar, mas ao mesmo tempo com prazer. É um privilégio que muita gente no mundo não tem, é o poder escolher e tirar prazer da alimentação. E, portanto, o consumidor hoje verá, e isto são tudo questões que se lançam para as quais não haverá uma resposta absoluta, digamos assim, hoje em dia, mas o consumidor estará efetivamente hoje a olhar para os alimentos também cada vez mais como fonte de prazer. Depois há a questão da conveniência, não é? Nós ao termos passado por esta alteração das nossas rotinas que caracterizei anteriormente, também naturalmente percebemos que há outros formatos de conveniência. Esta questão de hoje ter disparado a distribuição de alimentos por Uber tem impactos positivos e tem impactos negativos. Tem, por exemplo, se calhar muitos consumidores deixaram de ir com tanta frequência à restauração, mas ao mesmo tempo sabemos e testemunhamos isso, que durante a pandemia foi isto que salvou muitos estabelecimentos de restauração, que hoje não existiriam se não tivessem tido a oportunidade de vender comida online. E quem fala de conveniência fala dos formatos de embalamento, fala das embalagens e tudo mais. A percepção de valor passará pela nutrição. O José Camola já fez aqui uma caracterização deste ponto e, portanto, sabemos que hoje as pessoas olham para os alimentos e sim, pensam em alimentar-se, pensam em ter prazer eventualmente, mas estão mais conscientes do que é que está dentro do alimento, qual é a sua composição, qual é a sua matriz nutricional, que relação é que isso tem com a sua saúde ou não, embora, na minha ótica, às vezes com percepções muito diferentes e muito deturpadas, e permitam-me até que diga, às vezes esta percepção da nutrição muito a reboque das modas, das tendências das redes sociais, e às vezes, infelizmente, porque quer o José Camolas, quer eu, temos também responsabilidade na formação de nutricionistas, e isto é sempre algo que me preocupa, infelizmente muito pouco ainda, talvez, com o recurso ao nutricionista e se calhar muito mais com o recurso a essas fontes mais sociais. O valor passará por esta relação entre o alimento e o bem-estar, e isto passa por percebermos que a alimentação não é apenas sentarmos à mesa a correr com um prato à frente, mas é também comermos num contexto que nos traz relações sociais, que nos traz conforto, que nos traz tranquilidade. A produção local é hoje há um tema que tem vindo, digamos assim, à tona cada vez mais e que está muito relacionado com a questão da pegada ambiental, com a questão do ambiente, e esta questão da produção local é vista, e é mais uma questão que se coloca, é efetivamente vista como um valor acrescentado por parte do consumidor. O facto do alimento ser amigo do ambiente e toda esta relação que a produção alimentar tem com a sua envolvente ambiental, são as empresas mais responsáveis do ponto de vista ambiental ou não, aqui também provavelmente com grandes confusões pelo meio, com, digamos, um conjunto de alegações ambientais que estão cada vez mais na moda, que se calhar precisam aqui de algumas regras, que se calhar precisam de métricas completamente diferentes do que aquelas que temos vindo a adotar até à data, e depois no final volta à mesma questão. Será perante isto que a percepção de valor por parte do consumidor se foca, e em particular em momentos tão complicados como são estes de inflação, e que naturalmente é uma inflação que tem muito a ver, nós somos muito dependentes de várias matérias-primas e portanto tem a ver com toda esta evolução global dos preços, e não é propriamente, eu tenho dito isto, quer dizer, não, esta questão da inflação não é um tema que se anda a empurrar culpas uns para os outros, isto é um tema de cadeia de valor, é um tema mais globalizado e portanto que é inevitável, é um tema inevitável, e é uma questão inevitável. A verdade é que perante a inflação, se calhar o consumidor volta ao básico dos básicos, que é perceber se tem dinheiro ou não tem dinheiro para comprar os alimentos. E portanto estas questões que aqui são lançadas não podem ser concluídas numa perspectiva transversal, isto vai depender muito das pessoas, vai depender muito do consumidor, vai depender de vários fatores, mas a verdade é que hoje em dia, quando se pensa em gerir uma produção alimentar, quando se pensa em gerir uma marca, muitas destas questões têm que estar em cima da mesa, que é percebermos o que é que efetivamente o consumidor percepciona hoje como valor
ou se quisermos valor acrescentado de um produto alimentar. Bom, em jeito praticamente de conclusão, dizer-vos que os grandes desafios para o setor, e às vezes, ou muitas vezes até coloca-se esta questão, e ainda recentemente me colocavam a questão, perante tudo isto que aconteceu, perante tudo isto que caracterizámos, perante todas estas questões que se colocam, nomeadamente ao nível de novas percepções de valor, às vezes questionamos, então e aquilo tudo que vínhamos dizendo há anos atrás, que era o caminho do alimentar, que eram as tendências do alimentar, elas ficam para trás, deixam de ser uma prioridade? A minha resposta a esse nível é sempre muito objetiva, é não ficam para trás, não deixam de ser prioridade. Entendo que, apesar de todas estas questões, que pelo menos até à data podemos considerar conjunturais, embora algumas de conjuntura mais longa, esperamos que, por exemplo, a guerra na Ucrânia possa efetivamente um dia destes ter um fim à vista, mas não sabemos se temos, não sabemos se alastra, não sabemos efetivamente o que vai acontecer, mas a verdade é que o setor alimentar continua essencialmente a trabalhar sobre estes 4 desafios. O desafio da segurança alimentar enquanto abastecimento, portanto, se esta era uma matéria que em tempos se dizia que na Europa estava de certa forma resolvida, ela não está, e a pandemia mostrou, o risco elevadíssimo que tivemos de ficar sem alimentos nas prateleiras, e se não fossem algumas medidas, nomeadamente os corredores verdes, provavelmente algum do abastecimento alimentar tinha, de certa forma, sofrido rupturas. Aliás, vimos as grandes rupturas nas cadeias de abastecimento, que não precisam de uma guerra e não precisam de um Covid. Vemos, por exemplo, o que é que foi o fenómeno do entupimento ou do bloqueio do canal do Suez e a perturbação brutal que colocou na questão do abastecimento alimentar. Vejamos, por exemplo, o que é o assambarcamento que a China tem feito de matérias-primas alimentares e o impacto que às vezes ouvimos, e a meu ver de uma forma absolutamente desinformada e descabida, até às vezes até a nível do debate político, esta questão da inflação, mas ninguém diz, por exemplo, que o facto da China estar a reter grandes quantidades de alimentos no seu território, isto tem um impacto nos preços, porque obviamente que tem um impacto naquilo que é a lei da oferta e da procura. O facto de, durante a pandemia, termos tido um fenómeno brutal de um aumento exponencial do e-commerce e estar a haver um assambarcamento de contentores a nível mundial, também em grande parte por parte da China, isto tem um impacto brutal nas cadeias de abastecimento. O facto de há uns anos atrás ter havido uma opção de alteração dos formatos dos grandes navios a nível mundial para mudanças de capacidade tem um impacto brutal no abastecimento. Portanto, nós hoje temos que reconhecer que somos absolutamente frágeis do ponto de vista do abastecimento alimentar e, portanto, esta deve ser uma preocupação central. Depois temos outro ativo, outro bem comum que é naturalmente algo que se alguém pode considerar, digamos, adquirido, não é? Que é a questão da segurança dos alimentos, na perspectiva da sua inocuidade, e essa continua a ser, a meu ver, o papel fundamental da indústria alimentar. A indústria alimentar muitas vezes vê-se envolvida em debates menos positivos, que parece que agora o produto processado é que é a fonte de todos os males, o produto processado é que traz as doenças todas, e quem discute isso muitas vezes esquece sistematicamente de que a indústria alimentar trouxe-nos um dos maiores ativos que temos hoje em termos de saúde pública, que foi a questão da inocuidade, a questão da segurança dos alimentos, a forma como lidamos com os perigos, como lidamos com os riscos, teve um incremento qualitativo brutal, porque existe uma indústria alimentar que investiu fortemente nessa matéria. Depois temos o ponto da nutrição e da saúde, e isso é um trabalho que foi começado pela indústria, é uma responsabilidade que a indústria tem hoje e, portanto, que tem que continuar a trilhar esse caminho, fornecer alimentos cada vez mais adequados às expectativas dos consumidores e às necessidades a nível de saúde pública, e depois então chegamos àquilo que é a próxima grande onda, que é a questão da produção sustentável, dos claims ambientais, da pegada ambiental, uma matéria que nos próximos anos certamente vai necessitar, como referi há pouco, de novas métricas, novos investimentos mais certeiros, mais adequados, mas que efetivamente
todo este castelo que começa no abastecimento, porque se não houver alimentos, não vale a pena pensarmos no resto. Se os alimentos não forem seguros, por exemplo, do ponto de vista microbiológico, não vale a pena estarmos a falar do resto. Se não soubermos criar uma matriz nutricional adequada, então se calhar a questão da sustentabilidade não pode ser a prioridade imediata. Portanto, aqui sim, se nós conseguirmos construir este castelo, agora, sem nos esquecermos aqui de alguns fatores importantes. É importante que os consumidores continuem a tirar prazer da alimentação e é importante que os consumidores possam comprar os produtos alimentares, porque senão estamos a trabalhar todos estes pilares e se o consumidor não tem dinheiro no bolso, não vai haver capacidade, naturalmente, de ter estes produtos no mercado. E a base disto tudo é fundamentalmente continuarmos a trabalhar na inovação. Portanto, sem inovação, todos estes fatores, nomeadamente da inocuidade, nutrição e saúde, sustentabilidade, não vão funcionar. E uma inovação essa que tem cada vez mais a assentar no digital, tem que assentar nas tecnologias digitais, em particular, deixem que vos diga, em particular, eu não consigo conceber a sustentabilidade sem a componente mais tecnológica. É a tecnologia, é a digitalização, e o mundo agrícola sabe isto perfeitamente, é muito em particular este binómio entre sustentabilidade e digitalização que vai permitir concretizar este novo pilar de ambição, que é efetivamente a produção mais sustentável. Para isso, e só me faltam 2 slides, só para gerir aqui expectativas de tempo, penso que estarei no meu tempo. Para isto, é fundamental que se consiga, do ponto de vista mais macro, identificar oportunidades e barreiras. Falámos um pouco aqui mais das tendências da alimentação, e, portanto, as tendências da alimentação são o permanente desafio das indústrias alimentares e da cadeia de valor, é realmente perceber para onde é que os consumidores estão a ir, o que é que influencia este caminho dos consumidores e poder dar resposta, porque é isso que as empresas existem, mas também aproveitar as mudanças geopolíticas. As mudanças geopolíticas proporcionam muitas vezes novos mercados. As mudanças geopolíticas proporcionam novos desenvolvimentos civilizacionais, com novos países a ter novas exigências de consumo, a ter novas solicitações, e, portanto, as empresas que vivem hoje num mundo globalizado, e às vezes eu quando ouço os debates da produção local, começo a senti-los muito fundamentalistas, do género, temos que produzir tudo local, temos que ser todos muito locais. Quer dizer, isso não existe e não vai ser assim, porque então se queremos ser todos locais, não podemos estar à espera de querer ao mesmo tempo que as nossas empresas sejam exportadoras e que vendam pelo mundo fora. As duas coisas são compatíveis, nós podemos naturalmente, a indústria alimentar até pode ter esse papel-chave de valorizar e transformar as matérias-primas nacionais. Ao fazê-lo pode, de certa forma, incentivar o incremento de algumas produções e, portanto, este consumo local, mas é um consumo local de dinâmicas locais, de economia local, mas que não é incompatível com as exportações e com, no fundo, a venda em mercados mais globais por parte das nossas empresas. E, portanto, estas mudanças geopolíticas, eu julgo que as empresas devem estar atentas a elas, porque podem efetivamente abrir novas oportunidades. E depois há um tema que é sempre um bocadinho mais polémico, que é esta questão das opções políticas e legislativas. Eu tenho uma opinião muito própria. Portugal continua a não ter uma verdadeira política alimentar. Portugal continua a debater a alimentação, às vezes, de uma forma muito atomizada e muito fundamentalista, com muito oportunismo político. E perdoem-me que diga, porque isto tem um significado muito particular, às vezes até com algum oportunismo académico. A verdade é que nós, em Portugal, não tivemos ainda hoje a capacidade de olhar para este tema da alimentação como algo absolutamente estratégico, desde a questão do abastecimento, da soberania alimentar, passando por todas as outras políticas, de nos sentarmos todos em conjunto, a cadeia de valor, os profissionais de saúde, os decisores políticos, e percebermos que ou construímos efetivamente, e eu acho que permitam-me praticamente no fim da minha intervenção deixar esta mensagem, se me perguntarem qual é que devia ser o grande desafio do país para os próximos anos, devia ser ter esta capacidade de redigir, de refletir, redigir, aprovar e implementar
uma verdadeira política alimentar em Portugal, ou uma verdadeira política de cadeia alimentar em Portugal, e tenho muita pena que isso ainda não se tenha feito já no século XXI. E depois as medidas legislativas, que, como sabemos, também vão muito ao sabor de determinados interesses políticos, ideológicos, jogos, acordos no Parlamento e portanto, o tipo de propostas que muitas vezes surgem apenas trazem desconforto, apenas trazem ruptura e muitas vezes não resolvem qualquer problema ao nível alimentar. E para terminar, dizer-vos isto: qual é que é o caminho das marcas, qual é que é o caminho de futuro, qual é que é o caminho de quem produz alimentos, de quem os desenvolve, de quem inova, de quem investe. O caminho é este: o caminho é acrescentar cada vez mais valor. As empresas vão ter, perante estes fatores todos, que só por si já são uma equação extremamente difícil, perceber como é que se querem posicionar e que valor é que querem apresentar aos consumidores. Têm que ser cada vez mais criativas a todos os níveis, desde o marketing, desde a produção, desde a matriz do produto, desde toda a envolvente que está em torno do produto alimentar. E a mensagem final fica esta: o grande desafio no futuro é criar relações de confiança com os consumidores. Os fatores são tantos e as questões são tantas que, no meio disto tudo, se não conseguimos efetivamente gerar confiança, e permitam-me também que diga, se não conseguimos gerar confiança dentro da própria cadeia de valor agroalimentar, provavelmente a nossa missão não vai ser tão bem sucedida como poderia efetivamente ser. Bem, muito obrigado pela vossa atenção, naturalmente disponível para questões, e como referia no início, essa é sempre a melhor parte destes eventos e, portanto, espero que efetivamente possamos agora ter um debate interessante. Muito obrigado. Muito obrigado nós, Pedro, por esta perspectiva que nos deu da agroindústria e dos novos consumos. Então, entraríamos agora na fase do debate. As pessoas que quiserem inscrever, ponham a mãozinha para depois darmos seguimento. Aqui no meu ecrã não vejo ninguém. Não sei se o Jorge está aí. Jorge, Se calhar avançaria para já. Avançarias tu e eu ia ver aqui, enfim, se as pessoas entretanto aderem a algum tipo de participação. Obrigado. Ok, então eu deixei aqui algumas notas sobre algumas questões que me deixaram a pensar, não é? E uma foi aqui sobre tanto a questão das vitaminas, que eu já referi, fazer uma alimentação equilibrada em termos de alimentos e de alimentos diversificados, mas também olharmos para as vitaminas e minerais que estamos a colocar na nossa alimentação, e daí a importância de tão falada alimentação variada e cumprir portanto, a percentagem de legumes e frutas que é fundamental. Não sei se posso, desculpe, só para acrescentar, está aqui nos atendidos, tem duas pessoas com as mãozinhas levantadas. Três, já tem três. Não sei se consegue ver. Não consigo ver. E também tem no chat algumas perguntas, não sei se facilita. Não consigo, aqui não tenho acesso. Aqui do que eu consigo ver tem uma Marisa Loureiro em primeiro lugar, depois uma Maria José Cunha. Então, portanto, Maria José Cunha, se quiser... Creio que a Marisa Loureiro terá sido... É que foi a primeira? A primeira, sim. A primeira, Marisa Loureiro? Marisa Loureiro já pode Marisa falar, se quiser. Sim.
A Marisa está em mute, não sei se é Não ouviu. possível. Pois. Quem quer mais? A Maria José Cunha. Maria José, está a ouvir? Quer intervir? Eu creio que Não. elas querem intervir, só que estão em mute. Não sei se é da parte da organização que tem que retirar o mute. Mas isso é informático. Não, eu estou a dar permissão. Ok. Ora, Ok. boa tarde e obrigada pela Boa tarde. Mas Como é que se chama? Maria José Cunha, Maria José Cunha, sim. sim, Faz favor. a ligação que pretendia era por causa do mail da Marta Vasconcelos, por causa da publicação que ela tinha falado que poderia disponibilizar. Certo, Maria José. Eu vou colocar aqui no chat o e-mail, Sim, agradeço. ou então se deixar o seu e-mail no chat, eu envio já diretamente. Ok, está bem, pode ser dessa maneira. Obrigada. Os agradecimentos, obrigada. Era essa, obrigada. Vamos passar ao Pedro Fevereiro. Pedro? Pedro Fevereiro? Pode falar, por favor? Agora já me conseguem ouvir? Sim, Sim, pode falar. desculpem. Então, antes de mais, muito obrigado pelas apresentações aos três palestrantes, foram muito interessantes, pelo menos do meu ponto de vista. Eu à Marta já fiz duas perguntas que ela respondeu por escrito, e portanto se calhar não vou voltar a fazê-las. Muito obrigado, Marta, por teres respondido. Vou fazer aqui uma pergunta ao professor José Camolas, que houve um slide que me deixou um bocadinho, como é que eu ia dizer? Em inglês é puzzled. Intrigado. Intrigado, isso mesmo. Porque mostrava vários níveis de formas de gerir a maneira como as sociedades comem. E o professor José disse claramente que os primeiros dois níveis, os níveis mais abaixo, não poderiam continuar a ser mantidos. E a minha pergunta é, qual é o nível que temos de chegar de controle para que as pessoas comam de uma forma mais racional, vamos pôr isto desta maneira. E queria finalizar, fazer uma pergunta ao Pedro Queiroz, que tem a ver com a questão da ecoansiedade, que eu nunca tinha ouvido, mas que não deixa de ser um conceito interessante. E a minha pergunta é se isto é um sentimento generalizado ou apenas citadino, e como é que é induzido, porque esta ecoansiedade é provavelmente um sentimento relativamente recente, e portanto era interessante perceber se existem dados para mostrar que é, por exemplo, a formação escolar, ou a educação mais generalizada, ou os meios de comunicação que induzem esta perspectiva de ansiedade ecológica, vamos dizer que é isso que quer dizer ecoansiedade. Obrigado. Eu agradeço muitíssimo a sua questão, porque assim permite-me clarificar, e claramente não fui claro naquilo que quis dizer. Aquilo são diferentes níveis de atuação, enfim, em termos de políticas em sentido lato, e que eu poria para as políticas na área da alimentação e de nutrição em particular. O que eu queria dizer, e pelos vistos não fui capaz de dizer, é que os dois primeiros níveis são condição necessária, mas não suficiente. Isto é pouco útil que eu dê literacia a propósito de escolhas alimentares adequadas a uma criança que não tem livre-arbítrio para adquirir os alimentos que precisa ou que são adequados. Dito de outra maneira, uma criança, se tiver à disposição máquina de venda automática com doces e refrigerantes, é muito pouco provável que prefira ir comer outro tipo de alimentos. E, portanto, quando falamos em regulamentação, necessariamente temos que falar em regulamentação para contextos específicos.
quando falamos em apoio à aquisição ou apoio à produção, também estaremos a falar de contextos específicos. Quando falamos em literacia, falamos em sentido lato e, portanto, sem dúvida alguma, temos que continuar a trabalhar a literacia das pessoas, sem dúvida alguma, temos que trabalhar aquilo que é a aquisição informada de alimentos, e isso há muito para fazer a esse nível, muito ainda. Portanto, se eu disse que já não valia a pena fazer, claramente não era isso que queria dizer, e, portanto, agradeço a sua questão. E depois também, da mesma forma, a regulamentação não pode ser a todos os níveis, porque senão de repente estamos em modelos políticos nos quais eu não me revejo, nos quais não me sentiria confortável a viver, e acho que nenhum de nós aspira a esse tipo de contextos. Portanto, o que eu quis dizer de uma forma mais objetiva é que, naturalmente, não obstante todo o trabalho que possa ser feito em observar, como faz um inquérito alimentar nacional, caracteriza aquilo que são consumos, tudo aquilo que seja, depois dar literacia. Olhem, caros cidadãos, vocês deviam estar a comer isto e estão a comer aquilo. É recomendável que comam de acordo com determinados cânones de alimentação adequada. Tudo isto é muito útil, mas a seguir é preciso juntar camadas, se quiser, um bocadinho mais musculadas em alguns contextos e a propósito de algumas questões. E dou-lhe um exemplo concreto, aquilo que foi a iniciativa de taxação de bebidas açucaradas traduziu-se numa efetiva redução de consumo e numa efetiva redução de consumo de açúcar. E, inclusivamente, para a própria indústria, o Pedro poderá nos dizer-me se assim o entender, mas foi também importante como um mecanismo para reformulação de produtos, para repensar o posicionamento de algumas marcas e, portanto, no fundo, nós na própria regulamentação podemos ver só problemas ou às vezes podemos ver oportunidades. Mas muito obrigado pela sua questão. Mais alguém? Eu posso responder ao Pedro Fevereiro, certo? Sim, claro. Por favor. Obrigado. Já agora, de responder ao Pedro Fevereiro, e já que estamos em debate, só complementar aqui a questão do José Camolas, é assim, é muito dúbio, nós não podemos afirmar que foi a taxação que levou à redução do consumo de açúcar nos refrigerantes, porque antes de existir a taxação, e esse foi o trabalho, essa foi a parte injusta desta taxação, até porque eu conheço bem o processo e o governo, os responsáveis governativos na altura sabiam que a indústria dos refrigerantes vinha fazendo reduções de açúcar muito bem planeadas e muito sustentáveis já há uns anos, e portanto eu ouvi, ele infelizmente já não está entre nós e eu não gosto de usar muito este argumento, mas eu ouvi da boca do secretário de Estado das Finanças na altura que a questão da taxação foi apenas uma opção política, porque era um produto homogéneo, fácil de taxar e que dava mais verba para o Estado. Eu ouvi isto da boca do responsável político na altura, nunca me pediu para não o transmitir, portanto transmito. A verdade é que é uma indústria que já vinha fazendo reformulação há muitos anos. A questão da taxação é tão despropositada que inclusivamente taxa produtos que têm zero açúcar e, portanto, não se percebe o racional desta medida, e eu aí digo, não vi até hoje qualquer tipo de evidência, a não ser alguns números que às vezes interessam um bocadinho mais para fazer determinados relatórios, não há qualquer evidência de que tenha tido um efeito positivo, mas pronto, há várias opiniões e pode ser certamente um debate futuro. Respondendo ao Pedro Fevereiro, Pedro, essa questão é extremamente interessante, porque eu quando falo desta ideia da eco-ansiedade, nós sabemos da área da psicologia, da psicoterapia, que não é a minha área de todo, mas que as depressões são o facto de lidarmos mal com o passado, o stress lidamos mal com o presente e a ansiedade lidamos mal com o futuro. E eu acho que esta eco-ansiedade, que é hoje mais do que uma questão citadina, eu acho que esta eco-ansiedade é algo que se tem generalizado. Eu acho que tem muita origem, eu acho que a eco-responsabilidade tem muito mais origem na formação. Nós temos um exemplo que se calhar apanha parte das nossas gerações, ao Pedro, que foi a questão da reciclagem e da forma como as populações mais novas na escola, etc., foram educadas a maior eco-responsabilidade. E, portanto, era ter comportamentos de reciclagem, etc. Eu, quando falo de eco-ansiedade, falo deste turbilhão de medidas que são essencialmente veiculadas, na minha opinião, pelas redes sociais, e por toda esta vida de redes sociais com que temos que viver e conviver, e que depois traz um conjunto de incoerências, porque é assim, hoje vamos todos a correr atacar as embalagens,
porque numa rede social começou a aparecer uma imagem no Pacífico dos peixes envolvidos com o plástico. E eu com isto não estou a dizer que as embalagens não são um problema que naturalmente tem que ser enfrentado, mas de forma racional. Depois temos a questão do desperdício alimentar. É um tema que é social, mas é um tema que é ambiental. E de repente estamos todos muito preocupados com o desperdício alimentar. Mas depois, de repente, o óleo de palma é a pior coisa do mundo, porque as florestas em determinada zona do mundo são afetadas pelo óleo de palma. Portanto, nós andamos neste turbilhão de que as pessoas não percebem muito bem o que é que estamos a falar. A maior parte das pessoas dizem não quero produtos com óleo de palma, mas que nem sabem o que é um óleo de palma. Portanto, gera-se esta eco-ansiedade e que depois, como eu dizia, tem incoerências absolutas. Nós, por exemplo, quando discutimos embalagens e quando ouvimos os ataques sistemáticos e que agora temos que acabar com as embalagens todas e veio os governos acabar com as embalagens todas e agora tudo o que era single-use plástico acabou, nós não percebemos o papel importantíssimo que a embalagem teve na questão da inocuidade dos alimentos e da segurança dos alimentos. Exatamente. Nós, fervorosos contra, e todos somos contra isto, somos naturalmente contra embalagens no ambiente, contra, por exemplo, o desperdício alimentar, mas então temos que equacionar qual é o papel que a embalagem tem na conservação do alimento e na minimização do desperdício alimentar. Portanto, estamos todos agora a pensar na pegada ambiental dos produtos e nos claims ambientais, mas depois aquilo por trás. E se calhar a própria indústria, deixem que vos diga, para não estarmos aqui a parecer que se faz tudo bem do lado da indústria, a própria indústria vive um bocado esta eco-ansiedade, que é, em termos do seu marketing, em termos da venda dos seus produtos, tentar ter evidências para ir ao encontro desta expectativa do consumidor, que o produto é muito mais amigo do ambiente, e depois às vezes temos aqui, até se generalizou agora a expressão do greenwashing, temos agora depois um conjunto de claims que depois as métricas são muito frágeis. Portanto, esta eco-ansiedade é rapidamente querermos agarrar o futuro mais rapidamente que os outros, mas se calhar era preciso pensar um bocadinho mais e pensar as coisas de forma integrada, não contraditórias, como elas muitas vezes são, e se calhar de uma forma muito mais sólida e sustentável. Portanto, é um bocadinho esta a ideia da eco-ansiedade e já não é, na minha opinião, que as redes sociais hoje já não são citadinas apenas, as redes sociais são transversais e, portanto, eu acho que estas mensagens estão a atanasar um bocadinho as pessoas de forma global, não apenas as citadinas, mas as mais rurais também. Obrigado aos dois. Pedro, muito obrigado. Há mais alguém? Se me permitem, Inês Cunha. Inês Cunha. Inês Cruz, peço desculpa. Inês, está aí? Boa tarde. Eu, entretanto, também já coloquei a questão à Marta e ela também já me respondeu. Posso dizer qual foi a primeira? Eu perguntei-lhe se ela podia dar exemplos dos efeitos secundários das leguminosas. Portanto, e ela já me respondeu, por exemplo, desconforto abdominal, etc. Pronto, portanto, já me respondeu à pergunta. Agradeço. Boa tarde. Muito obrigado. Mais alguém? Se não houver ninguém, eu gostaria de fazer também uma pergunta à Marta, que é, pronto, face esta questão de o consumo de leguminosas tem vindo a baixar, e sobretudo penso que na população mais jovem, porque eu vejo os meus filhos, nós os mais velhos, os pais que ainda consumimos regularmente, mas os filhos não o tocam. E como é que vamos conseguir motivar as gerações mais novas para as leguminosas, para o consumo de leguminosas? Qual é que será a vossa ideia? Eu acho que há várias formas de fazer isto. Uma delas já é começar cedo. Eu acho que tem que se começar esta exposição bastante cedo, porque os hábitos alimentares se criam desde pequeninos, muito pequeninos, e a questão da textura e do sabor é muitas vezes problemática com as crianças. Eu tenho 2 filhos, um deles adora leguminosas, o outro odeia, portanto eu própria padeço deste problema,
A minha teoria é de que o meu filho nasceu nos Estados Unidos e foi para a creche com 2 meses e nos Estados Unidos não há este hábito do consumo das leguminosas, ele nunca foi exposto a isto em pequenino. Eu própria tinha sido mãe pela primeira vez, não me preocupei muito com o assunto e, claro, pode ser completamente uma teoria, mas a minha filha que nasceu cá em Portugal foi exposta às leguminosas desde cedo e ela podia comer leguminosas a todas as refeições. Portanto, eu acho que a exposição é criarmos também o hábito na família, não podemos só pedir às crianças que consumam as leguminosas, os pais também têm que consumir e dar bom exemplo. E também é termos produtos e receitas que sejam amigas das crianças e sermos um bocadinho inovadores. Por exemplo, as massas eu acho que é um veículo bastante interessante para a inclusão das farinhas das leguminosas. As massas alimentícias são altamente populares entre os mais pequeninos. E, enfim, há outros exemplos. Muito bem. Muito obrigado, sim. Filipe, se me Já. permites, havia aqui uma pergunta nas questões que perguntava ao José Camolas, qual é a origem do mapa da insegurança alimentar em Portugal? Não sei se poderá responder. Uhum. Interessante essa Sim, sim, pergunta. sim. Eu entretanto respondi aqui no chat, mas assim respondo também para a generalidade das pessoas. Aquele mapa é construído pelo INAF, portanto, no contexto do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, e usou uma escala internacional de insegurança alimentar adaptada para Portugal. Tem sido usado, foi usado no INAF e já tem sido usada noutros estudos. Sabemos que as escalas de avaliação de insegurança alimentar têm forças e fragilidades e que nenhuma delas é absolutamente consensual, até porque mede um construto que é muito particular. Eu há pouco tentei dizer-vos isso, talvez não tenha conseguido ser claro. Mede aquilo que eu sinto, não é? Se eu sinto que posso não ter dinheiro suficiente para comer para a minha família e para mim, para o mínimo possível. Portanto, é relativamente abstrato e para duas pessoas diferentes, podem uma ter muito mais rendimento do que outra e ter esse sentimento e a outra não ter. E isto depois alinha aqui também com outras variáveis. Se eu sinto que não tenho dinheiro para comprar legumes, mas tenho uma horta, se calhar sinto menos insegurança alimentar do que se viver em ambiente urbano e se não o tiver. Mesmo que tenha um pouco mais de dinheiro. Muito obrigado pela sua resposta. Estou a ver que está aqui uma questão que não deixa de ser interessante, que me é colocada, e que tem a ver. Eu não sei se posso responder, se me permitem que. Sim, pode. Estava aqui a ver no chat e há aqui uma questão que coloca como é que o consumidor percepciona valor atribuído quando eu referi a questão do preço. Ora, esta questão é bastante interessante porque pode ter dois lados da moeda, quer dizer, um deles é o facto de nós termos efetivamente um conjunto de produtos alimentares que quando têm um preço mais alto, normalmente o consumidor percepciona esse produto como sendo melhor. E temos vários exemplos. O exemplo do vinho, o exemplo do azeite, o exemplo, por exemplo, de uma refeição pronta, uma refeição preparada. Por norma, se eu tiver um vinho a um valor mais elevado, fica no consumidor, eu diria de forma generalizada, não quer dizer que isso aconteça a todos, uma percepção de que realmente estamos perante um bom vinho ou estamos perante um bom azeite. Mas depois há um outro fenómeno interessante, que é, nós em Portugal somos dos países, ou talvez somos o país na Europa, provavelmente, que tem maior intensidade promocional. E sabemos que muitas vezes essa ideia, portanto, há bocado falávamos de produtos com preço mais alto são percepcionados de melhor qualidade, as promoções têm outro efeito, que é o consumidor muitas vezes esperar por momentos de promoção, embora o produto em promoção, por norma, não seja percepcionado como melhor, mas a compra é percepcionada como uma boa compra, como um bom negócio. Portanto, se o consumidor vai ao supermercado e de repente encontra os iogurtes que gosta, o arroz que gosta, em promoção com menos 30% ou menos 40%, há ali não propriamente uma percepção de valor do produto, mas uma percepção de valor da compra. Portanto, esta questão do preço. Depois tem o outro fator, que é aquele
eu diria, menos interessante, mas é o facto de o consumidor ter pouco dinheiro e, portanto, o valor que percepciona num determinado produto é o poder comprar e poder estar dentro da sua carteira. Portanto, esta questão do preço, quando eu falo do preço e da sua relação com a percepção de valor, eu acho que tem aqui vários ângulos, embora na prática eu julgo que nós continuamos, enquanto consumidores, se nos abstrairmos dos restantes atributos, normalmente quando há um produto mais caro, ou quando há qualquer coisa mais cara, isto não se aplica só aos alimentos, mas há, por norma, as pessoas são induzidas a percepcionar que é melhor enquanto produto. E, portanto, no caso alimentar, dei estes exemplos. Os vinhos, como eu digo, são um exemplo muito característico que normalmente, com preços mais elevados, são imediatamente percepcionados como produtos melhores. Não sei se respondi à questão que me foi colocada, mas pareceu-me interessante dar estas duas faces da moeda quando toca à questão do preço. Muito obrigado. Jorge, tens aí mais alguém inscrito? Não, não tem. Não? Então, não sei se queres fazer mais alguma pergunta, tu próprio, Jorge. Não, a mim cabia-me, para já, agradecer a todos a disponibilidade. Acho que os objetivos são plenamente conseguidos. Estivemos sempre à volta de 150 pessoas online, que cresceu um bocadinho nesta fase do debate. Mas que acho que os objetivos são plenamente atingidos e, portanto, à CAP e a mim próprio só resta agradecer o vosso empenho e a vossa disponibilidade para estarem presentes, incluindo ao moderador Filipe Ferreira, foi repescado à última da hora. Mas pronto, agradecer a todos e desejar-vos o resto de uma boa tarde. E Filipe, deixo-te as últimas palavras. Obrigado. Também queria agradecer, para mim pessoalmente foi uma ótima, foi esclarecedor, portanto há temas que realmente a pessoa não pensa no seu dia-a-dia e pronto, que acho que é importante este tipo de sessões para pensarmos a alimentação e como nos alimentarmos melhor. Muito obrigado a todos. Obrigada eu Muito obrigado. pela atenção e pelo Obrigado. convite. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.